Vamos lá, a resolução da questão 23 do exame de seleção do IFRN 2019. Questão 23 diz o seguinte: segundo o texto 1, a Unesco criou um curso para escolas de jornalismo e mídia, Reporting Migration with a Focus in Refugees. Reportar a migração com focos nos refugiados, em tradução livre. Suponha que em determinado mês 200 alunos se inscreveram para o curso e que, estudando 8 horas por dia, produzem todos juntos 40 artigos em um único dia. Por razões indeterminadas, 40 desses estudantes saíram do curso e a jornada de estudo passou a ser de 6 horas diárias. Suponha também que o ritmo de estudo e produção de artigos de cada aluno continue o mesmo. Nessas condições, o número de artigos produzidos em um dia passou a ser de A. 12, B. 15, C. 18 ou D. 25. Veja só. Vamos destacar algumas informações aqui. Suponha que em determinado mês 200 alunos se inscreveram para o curso, ok? E que estudando 8 horas por dia produzem todos juntos 40 artigos em um único dia, ok? Aqui já tem uma cara, né, de um tipo de questão. Aí vamos ver aqui. Por razões indeterminadas, 80 desses estudantes saíram e a jornada de estudo passou a ser de 6 horas diárias. Suponha também que o ritmo de estudo e produção de artigos de cada aluno continua o mesmo. Nessas condições, o número de artigos produzidos em um dia passou a ser de... Veja só, aqui já tem uma cara de questão de regra de 3, porque eu tenho várias grandezas e quero descobrir quanto é que vai ficar uma certa grandeza se eu alterar as demais, né? Olha só, porém isso aqui não é uma regra de 3 simples, porque ela possui não apenas 2 grandezas, como a regra de 3 simples. Ela possui 3 grandezas, que é quantidade de alunos, horas de estudos por dia e quantidade de artigos produzidos por dia. Quando eu tenho 3 grandezas ou mais, a gente está tratando então de uma regra de 3 composta, certo? E aí vamos lá resolver essa questão aqui de regra de 3 composta. Primeira coisa que a gente faz numa questão de regra de 3 é separar as grandezas. Quais são as grandezas que eu estou trabalhando aqui? Quais grandezas estão aparecendo no enunciado? Quantidade de alunos. Então eu vou colocar aqui a primeira coluna, que vai ser a quantidade de alunos. Quantidade de alunos. Qual a outra grandeza? Tempo de estudo por dia, né? Tempo de estudo por dia, eu vou colocar assim, ó. Estudo. Tempo de estudo. Vou colocar tempo de estudo. E a outra grandeza é produção, né? Produção de artigos. Então eu vou colocar assim, produção de artigos. Essas são as grandezas, certo? Uma outra coisa conceitual é não confundir grandeza com unidade de medida, certo? Aqui a quantidade de alunos, por exemplo, é a grandeza. E qual é a unidade de medida? A unidade de medida é a unidade simples. Vou colocar assim, US, unidade simples. Tempo de estudo, essa é a grandeza. E qual é a unidade? A unidade é horas por dia. Produção de artigos, essa é a grandeza. Qual é a unidade? Unidade simples. Ok? Vamos lá. A questão diz o seguinte, que inicialmente 200 alunos se inscreveram para o curso. Com esses 200 alunos, estudando 8 horas por dia, a produção desse grupo é de 40 artigos por dia, certo? Porém, acontece o seguinte,
por razões determinadas, 80 desses estudantes saíram. Então, se antes tinha 200 alunos e 80 saíram, vai ficar quanto? 120, né? 120. E aí, com 120 alunos e agora estudando 6 horas por dia, qual será a produção desses alunos? Quantos artigos eles conseguiriam produzir? Essa é a incógnita, né? Então, eu vou chamar de X aqui. Uma vez que a gente montou aqui a nossa tabela, nossas colunas, separando as grandezas, o que a gente vai fazer agora é verificar quais são as grandezas diretamente e quais são inversamente proporcionais à grandeza que tem a incógnita, certo? Então, vou comparar sempre com a grandeza que tem a incógnita. No caso aqui, a produção de artigos. Veja só. O que acontece com para me aumentar a produção de artigos, o que tem que acontecer com a quantidade de alunos? Esquece o tempo de estudo por dia agora, compara só essa e essa. Para mim produzir mais artigos, eu preciso de mais alunos, certo? De mais alunos. Ou, pensando de uma forma diferente, quanto mais alunos tiver, maior será a produção de artigos. Portanto, produção de artigos e quantidade de alunos são grandezas diretamente proporcionais. E agora o tempo de estudo por dia. Veja só, para que eu consiga produzir mais artigos, será necessário mais tempo de estudo por dia ou menos tempo de estudo por dia? Mais tempo de estudo por dia, né? Quanto maior o tempo de estudo por dia, maior a produção de artigos. Portanto, as grandezas são todas diretamente proporcionais. Se eu aumento uma, a outra aumenta. Dessa forma, como é que a gente vai resolver essa regra de 3? Bom, se é diretamente proporcional, a gente vai simplesmente escrever a fração com o numerador sendo o valor de cima, o número aqui de cima, e o denominador sendo o número que está aqui embaixo. Então vai ficar 200 sobre 120, do jeito que aparece, porque é diretamente proporcional com a coluna aqui da incógnita. Então eu escrevo a fração do jeito que está. Se fosse inversamente proporcional, ia ser ao contrário. O numerador ia ser 120 e o denominador ia ser 200, ok? No caso diretamente proporcional, então vai continuar do jeito que está. E agora eu vou multiplicar essa fração pela fração obtida com a outra grandeza, que não é a incógnita, no caso o tempo de estudo por dia. Aqui também é diretamente proporcional à produção de artigo. Então, eu vou escrever a fração do jeito que aparece aqui os valores. 8 sobre 6. E agora, a grandeza que tem a incógnita, ela vai ficar sozinha do outro lado da igualdade. Vai ficar 40 sobre x. Certo? E agora é só resolver essa equação. Veja só, eu posso cortar 0 do numerador aqui do 200 com 0 do denominador. Que mais? Posso simplificar ainda mais essa fração. 20 sobre 12 dá para simplificar por 4. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Se eu dividir o numerador por 4 e o denominador por 4, quanto é que vai ficar? Olha só. 20 sobre 4 dá 5. 20 dividido por 4 dá 5. E 12 dividido por 4 dá 3. Então, já vou escrevendo aqui na frente, ó, essa fração aqui vai ficar 5 terços. E aqui também dá para simplificar por 2, né? Olha só, pegar o verde. Se eu divido aqui o numerador por 2 e o denominador também por 2, vai ficar 8 dividido por 2 dá 4. 6 dividido por 2 dá 3. Então vai ficar 4 terços. Igual a 40 sobre x. Olha só. 5 vezes 4 dá 20. Multiplicação de frações, né? A gente faz numerador vezes numerador. 5 vezes 4, 20. E denominador vezes denominador. 3 vezes 3, 9. Então agora ficou essa equação aqui, ó, uma igualdade de duas frações.
A gente faz multiplicação do meio pelos extremos, né? Multiplica assim e assim. Vou continuar aqui embaixo, ok? Continuar essa continha aqui embaixo. E aí vai ficar 20 vezes x, 20x, igual a 40 vezes 9. 40 vezes 9 aqui. E agora, como eu quero encontrar o x, basta passar o 20 dividindo. X vai ser igual a 40 vezes 9 sobre 20. Veja só. 40 dividido por 20, ou simplificando 40 e 20 por 20, isso dá 2, né? Então, x vai ser igual a 2 vezes 9, ou seja, x vai ser igual a 18. 18. Portanto, a produção de artigos nessas condições, ó, com 120 alunos estudando 6 horas por dia, será 18 artigos por dia, uma produção de 18 artigos por dia. Portanto, a alternativa correta é a alternativa letra C.